O Sagrado Magistério Parte 1. Jesus Cristo quis que a sua revelação chegasse inteira e sem erro a todas as gerações. Por isso, além de nos dar a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, ele instituiu na Igreja um serviço de interpretação autêntica, o Magistério. A sua origem está no chamado e na promessa feitos a Simão Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus. Mateus 16, 18, 19. Este dom das chaves manifesta um poder real de governo e de decisão em ordem à fé e à comunhão. Depois da ressurreição, o Senhor confirma pessoalmente a missão de Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. João 21, 15, 17, conferindo-lhe um encargo pastoral sobre todo o rebanho. E antes disso, já o havia fortalecido com uma graça particular para sustentar os irmãos na fé: e eu rezei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. A Igreja reconhece aqui a instituição do ministério petrino para o bem de todos. O poder de ligar e desligar foi também confiado ao Colégio dos Apóstolos, Mateus 18, 18. Assim, aquilo que em Pedro aparece de modo pessoal, em relação à unidade da Igreja, é compartilhado com os demais apóstolos, que exercem a autoridade recebida de Cristo em comunhão com Pedro e nunca separados dele. Vemos esse dinamismo nos Atos dos Apóstolos. Pedro toma a iniciativa na eleição de Matias, Atos 1, 15, 26, professa a fé e abre a missão no primeiro anúncio, Atos 2, 14, 41. E, no Concílio de Jerusalém, é ele quem declara que Deus escolheu que por minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho. Atos 15, 7. O próprio Paulo vai a Jerusalém para expor o Evangelho e se encontrar com Cefas, Pedro, a quem visita para conhecê-lo e, depois, apresenta sua pregação para não correr em vão. Gálatas 1, 18 e 2, 2. Tudo isso testemunha que a autoridade apostólica se exerce colegialmente, com Pedro como princípio visível de unidade. Desde os primeiros tempos, a Igreja entendeu que esta autoridade devia permanecer na história por meio de sucessores. Em Roma, onde Pedro consumou o seu testemunho, a tradição mais antiga atesta a sucessão episcopal. Segundo Santo Irineu de Leão, século II, a Igreja de Roma foi fundada e organizada por Pedro e Paulo, e a sua linha de bispos começa por Lino, seguido de Anacleto e Clemente, contra as heresias. Livro 3, capítulo 3. A mesma consciência aparece na carta de São Clemente de Roma aos Coríntios, no fim do século I, quando a Igreja de Roma intervém para restaurar a paz e a ordem naquela comunidade. Primeira carta de Clemente. São Inácio de Antioquia, a caminho do martírio, saúda a Igreja de Roma com particular deferência, reconhecendo nela uma presidência no amor. Carta aos Romanos. São Cipriano de Cartago, século III, chama a sé de Roma de Cátedra de Pedro, princípio da unidade sacerdotal, da unidade da Igreja. Capítulo 4. Santo Agostinho afirmou um dia: 2 concílios foram enviados à sé apostólica, de lá vieram também as respostas, a causa está terminada. Sermão 131, 10. E, na época dos grandes concílios, a voz do bispo de Roma foi reconhecida como norma segura de fé, como se vê na recepção do Tomo Flaviano, de Leão Magno, no concílio de Calcedônia, quando os padres conciliares exclamaram: Pedro falou pela boca de Leão. Atos do concílio de Calcedônia. Esses testemunhos históricos confirmam a consciência católica de que a missão confiada a Pedro continua nos seus sucessores, para servir à unidade e à reta fé da Igreja. A fé da Igreja expressa essa convicção também no ensinamento solene. O Concílio Vaticano I definiu que o bispo de Roma possui, por instituição divina, primado de jurisdição sobre toda a Igreja, e que, quando fala da cátedra definindo doutrina de fé ou moral para ser crida por toda a Igreja, goza da assistência da infalibilidade prometida por Cristo à sua Igreja, Pastor a Eternos. Capítulo 4.
O Concílio Vaticano II reafirmou que os bispos, sucessores dos apóstolos, exercem com o Papa, e nunca sem ele, o Supremo Magistério, sobretudo reunidos em Concílio Ecumênico, Lumen Gentium, números 22 e 25. E a Constituição Dogmática Dei Verbum recorda que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura formam um só depósito sagrado da Palavra de Deus, confiado à Igreja. E que o ofício de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, que não está acima da Palavra de Deus, mas a serve. Número 10.